Olá, prosseguimos com nossa classe de liderazgo bíblico aqui em El Talmid. Bem-vindo. Estudiamos agora o princípio de liderazgo número 24. Estamos quase esgotando nossa lista de nosso listado de princípios. Nos acordando que este estudo é basado em los escritos do pastor Eddie Edelfonso. O princípio de liderazgo número 24 nos disse que um líder é enérgico. Nunca é conhecido um líder efetivo que seja perezoso e inativo. Os líderes devem ser diligentes e determinados. Esto va de la mano com muitos de los princípios que hemos destacado hasta agora. É um pré-requisito necessário para a iniciativa, o entusiasmo, a decisão e a resistência requeridos em el liderazgo. El líder, como qualquer buen atleta, não pode abandonar a pista em mitad de la carreira. Ele persevera hacia la meta. De hecho, todo atleta sabe, com frequência devemos seguir adelante com dolor, apesar do cansaço, independente de la lesão, contra toda oposição e em meio de todo tipo de pruebas. Se bem, às vezes, parece agotar cada gramo de energia do depósito humano, o éxito do esforço repone o espírito. O buen líder, como o buen atleta, às vezes tem que chegar a lo profundo e encontrar uma maneira de perseverar quando a perseverança parece impossível. Pablo sabia exatamente onde podia atrair tanta energia. Tudo lo puedo em Cristo que me fortalece. É por isso que pudo dizer em Filipenses 4, versículo 12, se viver em pobreza e se viver em prosperidade. Em todo e por todo he aprendido o secreto tanto de estar saciado como de ter hambre, de ter abundância como de sofrer necessidade. Por isso ele dijo, todo puedo em Cristo que me fortalece. Se havia disciplinado para correr e perseverar em todas as dificuldades, de modo que pudiera alcançar o prêmio. Ele estava em uma pelea séria. Mientras corria, também estava peleando. Tinha um oponente que tinha que seguir golpeando, porque o oponente lo apartaria del caminho. Este oponente, recuerda, era sua própria carne, es decir, las tendências pecaminosas que a menudo se associam com os apetitos corporales e los deseos carnales. Agora, sabemos por que tratou seu próprio corpo como um saco de boxeo. De lo contrário, sua própria carne lo haria perder a carreira. Estava correndo para ganhar e boxear para não perder. Em termos positivos, ele estava cultivando a disciplina, de la fortaleza mental para manter seus olhos em el prêmio e seus pés moviendo-se em la direção correta. Estava cultivando a disciplina del autocontrole para evitar que sua própria carne lhe arruinara a carreira. O atleta tem duas coisas para ele. Primeiro, ele sabe como someter o corpo. E segundo, tem a fortaleza mental para seguir perseguindo seu objetivo. Acuerde-se de que o princípio de liderazgo número 24 é que um líder é enérgico, tem fortaleza mental, tem força, tem energia. Pablo estava dizendo que o que hace que um gran atleta seja a mesma disciplina necessária para um líder efetivo. Pero dijo que é uma disciplina perpétua. Se te relajas e te rindes,
Antes de chegar a la línea de meta, todo se perderá. Es por eso que debemos seguir adelante y correr con perseverancia. Es lo que Pablo dijo en Filipenses 3, 13 y 14 que leemos anteriormente. No voy a leer otra vez, pero vamos a leer Hebreos 12, versículo 1, que dice: portanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tão grande nube de testigos, despojémonos também de todo o peso e del pecado que tão facilmente nos envolve e corramos com paciência a carreira que temos por delante. Para Pablo, a paixão por terminar bem a carreira nunca estuvo de la vanguardia de sus pensamientos. Ele le dijo a los ancianos de Éfeso e alentou a los filipenses a sostener-se. Filipenses 2, versículo 12 dice: sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fim de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Eso es cierto para qualquer líder, não solo para los predicadores. La última ironia es el líder que se descalifica después de haber tratado de influir a los demás. Não faltam líderes cristianos que hayan hecho precisamente isso. Parece começar bem e alguns incluso muestram signos de excelência por um tempo, pero não terminam bem. Permitem que sua própria carne se interponga em el caminho e quedam descalificados, incluso depois de haberles predicado a outros. El anhelo de terminar bem se convirtió en la obsesión de su vida. Él quería ganar la carrera por la gloria y el honor de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, de 6 a 8, leemos: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro que me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que esse seja também nosso legado. Se queremos ser fieles ao Novo Testamento, devemos reconhecer que o Senhor ha estabelecido líderes em sua igreja, pastores e ancianos. São exemplos de liderazgo espiritual que todas as pessoas, para todas as pessoas, e se não são líderes exemplares, algo está muito mal. Las calificaciones para los ancianos y los líderes de la iglesia no son solo para ellos. Estas calidades son especialmente obligatorias para ellos porque establecen el patrón para todos los cristianos. En Oseas 4:9 dice: como el pueblo, así será el sacerdote. Como el pueblo, así será el sacerdote. Los castigaré por su proceder y les pagaré segundo sus obras. Lo que el pastor y los ancianos deben ser, es el modelo para todos los cristianos. Y los principios que son verdaderos de los líderes en la iglesia también son buenos principios para que se apliquen a todos los cristianos en cualquier posición de liderazgo. Entonces, tenemos que mirar lo que Dios requiere de estos líderes modelo para saber que se requiere finalmente de cada líder. La sociedad occidental ya no valora la integridad del carácter, la decencia, el honor, la lealtad, la veracidad, la pureza y otras virtudes. Nosotros sabemos muy bien de esto. Una mirada a la programación típica de la televisión en horario estelar muestra
al instante lo que el mundo piensa de tales cualidades. Ellos han sido depuestos. En su lugar, la sociedad moderna ha instalado valores nuevos y diferentes. Egoísmo, rebelión, rudeza, lenguaje profano, irreverencia, libertinaje, intemperancia y casi todo tipo de decadencia. No es de extrañar que la integridad sea tan difícil de encontrar. Tristemente, en este caso, lo que es verdad en el mundo también es verdad en la iglesia. Esto no es secreto. Está claro que hay un sentimiento general entre los cristianos de que el fracaso es una epidemia entre los líderes. ¿Cuán lejos hemos llegado del estándar del Nuevo Testamento? Nótese que en cada lista de calificaciones que el apóstol Pablo dio a los líderes de la iglesia, la primera y más indispensable calificación para los hombres en el liderazgo era que fueron irreprehensibles. Esto podemos leer en 1 de Timoteo 3, 2, 10 y Tito 1, 6 y 7. Pablo empleou uma palavra grega que significa sem reproche, indescriptible, intachable, irrepreensível. Literalmente significa no sujeto a acusação. O término não habla de impecabilidade. Mire bem, por supuesto, o nada se calificaria, obviamente. 1 de Juan 1:8, que conhecemos bem, se decimos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Descrever a uma persona cuyo testemunho cristiano é livre de la mancha del escândalo, alguém que é recto, de caráter sano e sem nenhum defecto moral sério. Isto é, descreve esta persona. Em poucas palavras, significa que os líderes devem ter uma reputação intachable e integridade. Hechos, capítulo 6, de 2 a 7, Pablo habla lo siguiente. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Filipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar impusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Al menos surgen 3 principios que continúan estableciendo el estándar para todos los líderes en la iglesia. Observe la pluralidad de liderazgo que se prescribió, la prioridad que se reconoció como el primer deber del liderazgo y el estándar de pureza que se exigió a los que fueron nombrados. Entonces, fíjese, pluralidad, prioridad y estándar de pureza. Vamos a ver respecto de la pluralidad. El claro patrón del Nuevo Testamento para el gobierno de la iglesia es una pluralidad de hombres ordenados por Dios que lideran al pueblo de Dios juntos. La iglesia no debe ser dirigida por dictadores, autócratas o gobernantes solitários.
Desde o princípio, a supervisão foi compartida por 12 apóstolos. E vemos aqui que quando nombraram líderes subordinados, foi compartida por esses homens também funcionaram como um equipo. Quando Pablo e Barnabé fundaram igrejas em Ásia Menor, Lucas dijo que nombraram ancianos em cada igreja. Praticamente cada vez que se habla de líderes em las escrituras em relação com uma igreja, o substantivo é plural. Cada ministério descrito em el Nuevo Testamento, era um esforço de equipo. Em outras palavras, o ministério, como se representa em el Nuevo Testamento, nunca foi um espetáculo de um solo homem. Isso não exclui o papel de um líder dominante em cada equipo, obviamente. Em el marco de la pluralidade, invariablemente habrá quienes tenham mais influência. A diversidade de nossos dones significa que todas as pessoas estão equipadas de maneira diferente. 1 Coríntios 12, 4 diz: Ahora bien, hay diversidade de dones, pero el Espíritu es el mismo. Por lo tanto, uma pluralidade de líderes não necessita uma igualdade absoluta em cada função. Incluso em el grupo mais piedoso de líderes, algunos naturalmente serão mais influentes que outros. Algunos tendrão dones de enseñanza que eclipsarão al resto. Outros serão mais dotados como administradores. Cada um pode cumprir um rol diferente. E não há necessidade de tratar de imponer a igualdade absoluta de funções. Deveria ser evidente, então, que o conceito bíblico de liderazgo de equipo não exige uma igualdade artificial ou absoluta. Não há nada de malo, em outras palavras, com que uma igreja designe um pastor principal e um pastor maestro. Aqueles que afirmam o contrário não han entendido bem o enfoque bíblico de liderazgo plural. Aún assim, o patrão bíblico inegável é para os ancianos múltiples. O liderazgo do equipo e a responsabilidade compartida, nunca a regla de um solo homem. E o liderazgo de uma pluralidade de homens piedosos tem várias vantagens importantes. Compartir a carga de liderazgo também aumenta a responsabilidade e ajuda a assegurar que as decisões de liderazgo não sejam obstinadas ou egoístas. O liderazgo de um solo homem e o governo autocrático são as características de los cultos e las religiones falsas. Então, ojo. El segundo, prioridade. La carga de la necesidade personal em la igreja de Jerusalém havia crescido a tales proporções que los 12 para servir a todos tuvieron que dejar la palabra de Dios. Hechos 6, versículo 2 dice: Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Em outras palavras, tinham uma grande necessidade pragmática e se viu forçada a reduzir o tempo que passaram estudando e proclamando as Escrituras. Sabiam que necessitavam delegar a tarefa a outros que podiam supervisar essa tarefa e organizar melhor o processo. Então, no próximo princípio que vamos a estudar, vamos profundizar mais este aspecto de liderazgo ensinado em las Escrituras por Pablo. Então, recordando, o princípio de liderazgo número 24 nos diz que um líder tem que ser enérgico,
tiene que ter força, fortaleza para enfrentar todas as adversidades, todas as batalhas que se levantam em la tarefa de liderazgo. E para isto, a Bíblia nos ensina que há que ter um governo plural, há que ter prioridades e há que delegar funções. Então, em la próxima clase, hablaremos do princípio de liderazgo 25. Que Deus les bendiga.